aquilo que é ignorado, tá certo? E a promoção da ideologia que eles querem implantar nas multidões. Então temos aí os meios de comunicação, a sua manipulação, conforme já é feita desde então, desde já, né, que tem ainda alguns espaços de liberdade, como por exemplo o YouTube, onde é postado vídeos que contrariam muitas das vezes aquilo que é propagado na mídia de massa, não é? Mas que brevemente terá essa liberdade cerceada, será interrompida, será cessada, isso não permanecerá para sempre, tá ok? E mais ainda na implantação do governo do anticristo, quando toda a mídia estará completamente vinculada a este poder e atuará como propagadora apenas da sua política, tá certo? E da sua ideologia. Agora terão alguns denunciadores que serão capacitados com poder para isso. Dentre eles as duas testemunhas. Duas testemunhas farão a denúncia desta falsidade, dessa mentira do governo do anticristo. Apocalipse 11, 3 ao 6 nos diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Veja a descrição dos 3 anos e meio colocados aí em dias. E profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estarão diante do Deus da terra. Veja, estarão diante do Deus da terra. Então, o anticristo, o diabo, né, Satanás, por meio do anticristo, seu Messias, e por meio do falso profeta, o João Batista de Satanás, né, o João Batista do anticristo, ele exercerá este papel sobre a terra. Ele será o Deus da terra. Então, como Deus é Deus no céu, ao abrir o primeiro selo e liberar esse cavalo branco, ao ser retirado aquele que retém o iníquo, né, quando o Espírito Santo subir juntamente com a igreja, e estiver atuando não na retenção do iníquo, o iníquo estará liberado para atuar sobre a terra, mas estará atuando individualmente na vida daqueles que rejeitarem a marca, rejeitarem o sinal, tiverem o sinal do Deus vivo. Da mesma forma que o Espírito Santo no Antigo Testamento atuava sobre indivíduos, tá certo? Capacitava esses indivíduos, os artífices, os profetas, os sacerdotes, tá certo? Os juízes que traziam libertação sobre Israel. Também o Espírito Santo atuará dessa forma durante a grande tribulação, sobre aqueles indivíduos que rejeitam o sinal, por exemplo, sobre as duas testemunhas, também os capacitando para exercer esse papel, né, de denúncia ao governo do anticristo durante a grande tribulação. Então vemos: e se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E esse tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E também tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então esta é a atuação das duas testemunhas durante o período da grande tribulação, e o poder que exercerão, tá certo, para convencer as pessoas acerca da mentira do governo do anticristo e para dar testemunha acerca do poder de Deus. E aí na continuidade vamos ver depois acerca da palavra que fala do dragão, tá certo, da mulher vestida de sol, tá certo, do anjo e dos flagelos que serão cometidos pelo anticristo contra o povo santo, contra o povo que mantém-se fiel a Deus e que rejeita a adoração a este governante tirânico, rejeita a adoração ao anticristo, e que serão por isso intensamente perseguidos, mas serão por fim salvos, libertos dessa perseguição, quando Cristo vier com a sua igreja na guerra de Armagedon, vencer o diabo e instaurar o reino milenar. Tá certo? Na continuidade veremos acerca deste assunto. Chegamos agora na abordagem com relação ao Apocalipse capítulo 12. Vamos ver então essas imagens que nos são apresentadas com relação à mulher vestida de sol, que tem a lua embaixo de seus pés, o dragão vermelho que a persegue, tá ok? Mais alguns fatos que vão estar registrados aí no texto de Apocalipse 12. Então temos aí o texto bíblico registrado aí no Apocalipse de João, que nos diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Tá ok? Esta aqui é a imagem que nos é descrita por João,
e com certeza está carregada de uma simbologia muito ampla, muito profunda, e vamos tentar entender aí a partir da leitura do texto o que pode nos dizer acerca desse plano escatológico. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, preste atenção ao número 7, tá ok? Um número bastante simbólico no contexto bíblico geral, que traz aí sempre a ideia de plenitude, algo que é simbolizado pelo número 7, geralmente é dado como uma plenitude, tá certo? Como algo que está pleno. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então temos a tentativa aí de uma representação, né, para a imagem desse dragão conforme descrito aí por João em Apocalipse. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Então, primeiramente, temos aí a associação desta imagem do dragão com a imagem que já nos é descrita com relação ao diabo, com relação a Satanás. E aí vimos em outros trechos da Sagrada Escritura, quando Cristo, por exemplo, falando acerca do diabo, diz que ele é mentiroso desde o princípio. E em outro lugar, Cristo diz que viu o diabo cair do céu como um raio. Então temos aí as profecias que estão registradas em Ezequiel e que tem duplo alcance, falando tanto acerca do rei de Tiro, quanto descrevendo acerca do querubim ungido, tá certo? Que se voltou para tentar se colocar acima do trono de Deus, né? Que deixou a ganância, a arrogância tomar a sua vida, e teve uma atitude aí de rebeldia contra o Todo-Poderoso. E temos também uma descrição em Isaías, também uma profecia dupla, que trata, dentre outras coisas, acerca da queda, né, desse poderoso anjo que estava nessa condição, mas que ao tentar se colocar acima do trono de Deus é derrubado de lá. Então, dentre estas visões, essas elucidações, quer de forma indireta, né, ou de forma direta, como Cristo abordou de uma forma direta, temos a descrição de um ser que era grande, poderoso, tá certo? Que estava num plano celestial, que foi criado pelo Todo-Poderoso, mas que perde sua condição a partir de uma atitude de soberba, de arrogância e de rebelião, tá ok? Arremessado, tá certo? Das alturas celestiais para as profundezas do inferno. Então, quando esse ser é arremessado e perde aquela sua anterior condição de ser glorioso, né, de ser iluminado, ele torna-se então aquilo que hoje é o perseguidor da igreja, o perseguidor dos santos, o acusador, tá certo? O tentador, aquele que está sempre buscando ocasião contra aqueles que querem servir a Deus, na tentativa de atingir de alguma forma a Deus através destes a quem Deus ama. Então temos aí o diabo sendo tipificado através dessas figuras, e aqui em Apocalipse ele é descrito como o dragão vermelho, e João faz questão de associar o dragão vermelho, descreve a forma como ele vê, né? A forma como ele vê esse dragão, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. Ok? Então, esse mesmo dragão que está sendo descrito aqui, ele está diretamente associado com essas outras descrições que haviam sido dadas a respeito dele, e que até esse momento não tinham descrito com uma forma mais profunda, mais detalhada, qual foi o efeito geral causado pela sua queda. Os outros autores que abordaram dessa forma, quer de forma indireta ou de forma direta, como Cristo falou acerca dele mesmo, né? Mesmo tendo falado algo acerca dele, não falaram acerca das consequências que geraram a sua queda, o que em Apocalipse aqui encontramos. Então quer dizer, aquele mesmo ser que já foi elucidado ali atrás e que está sendo descrito aqui por João, nesta visão onde ele assume essas características, ele tem 7 cabeças, né? Ou seja, ele tem a plenitude do domínio, do poder aqui na Terra neste momento, nesse período. Conforme já abordamos na questão, quando é falado acerca das 2 testemunhas,
que elas estão perante